Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Quando o comandante do navio, a Beleza do Mar, havia sido chamado no gabinete do governador, ele sabia que era encrenca. Ele abriu a porta da sala e entrou com a cabeça baixa, em sinal de reverência. O governador foi logo contando o que precisava dizer, sem muitos meandros. Pois bem, capitão, você já deve ter notícias. Os últimos 2 navios que enviamos para aquele país desapareceram sem deixar rastros. Estou com medo da ação de piratas naquela região. Dizem as más línguas que aquele lugar está sendo chamado de Triângulo das Bermudas. Gostaria que você fosse lá investigar o que está acontecendo, mas só volte com as respostas. O capitão sabia que aquele lugar era amaldiçoado. Todo mundo falava. Ele tinha contato com capitães de outros países e o cenário é sempre o mesmo. Bastava chegar naquele lugar que os navios perdiam contato. Simplesmente desapareciam do mapa sem deixar vestígios. Existia a lenda de uma criatura mitológica que engolia os navios. Uma teoria sobre campos magnéticos que levavam ele para o fundo do mar. Entre outras, algumas que faziam sentido, outras que pareciam mais filmes de ficção científica. Quando chegou para os seus tripulantes, segurando uma ordem em mãos, eles já sabiam que era problema. E cabisbaixos aceitaram a ordem. Eles já até sabiam que estavam sendo enviados para a morte. Mas naquele mundo, eles só conheciam essa vida. E se por alguma razão saíssem dela vivos, teriam dezenas de histórias para contar pelo resto da vida. Talvez valesse a pena. Tesouros podem estar escondidos lá. O sonho de qualquer marinheiro. Riqueza e fama. Se o navio, a Beleza do Mar, considerado o maior e mais moderno navio de guerra do mundo, não desse conta, Deus nos salve do que poderia estar naquele lugar. O navio zarpou com todas as pompas, o orgulho daquele país. Se ele afundasse no Triângulo das Bermudas, uma esperança estaria se afogando com ele. Os marinheiros acenaram para suas esposas, que choravam, já imaginando o pior. O clima que antes era de velório, agora era de alegria. Eles estavam no mar, lugar aonde se sentiam bem. O capitão estudava alguns mapas e pensava no que faria quando chegasse lá. Agora adiantamos a história em 100 anos. Quando um jovem estava na praia sozinho. Ele morava ali perto. Descia do seu prédio para dar uns mergulhos. Depois saía para estudar. Era sua rotina de todos os dias. Ele se preparou e deu aquele mergulho. Mas a sua cabeça bateu em algo. Quando ele foi pegar o que era, viu uma garrafa antiga de vidro, com uma carta dentro. Curioso, ele levou a carta para um lugar mais calmo na areia. Se sentou e começou a ler a história de um capitão de um navio muito antigo. As letras pareciam ter sido escritas com sangue. Sinistro, o jovem pensou. O navio, então, encontrou águas turbulentas e águas calmas. Quando ele estava chegando naquele trecho perigoso, aonde as embarcações começavam a perder o contato com o mundo dos vivos, a água estava muito calma, praticamente parada. Pouco vento, a maravilha da navegação, o clima que todos os capitães esperam. Um dos marinheiros falou:
Ei, estávamos com tanto medo disso? Eu esperava mais. Um mar turbulento, uma mega tempestade, um redemoinho sugando tudo. O que faremos agora, capitão? O capitão sabia que eles precisavam explorar cada canto daquela área, buscar vestígios, descer em alguma ilha e explorar. Eles só poderiam voltar com no mínimo algumas pistas. Voltar de mãos abanando não satisfaria o governador. Ele poderia achar que andamos por outras bandas, que éramos medrosos e todo esse tipo de coisa, pensava o capitão. Um marinheiro avistou um navio se aproximando à distância. O capitão tentou estabelecer algum contato, nada, sem sucesso. O navio foi se aproximando lentamente. Só então eles puderam notar. O navio parecia ter envelhecido 200 anos em poucas semanas. Era o último navio que eles tinham perdido contato. O Beleza do Mar atracou e lançou botes na água. O capitão mandou que alguns marinheiros fossem dar uma olhada em busca de sobreviventes, ou, na pior das hipóteses, de corpos. Assim que os marinheiros entraram no navio, começaram a ouvir sons estranhos de criaturas. Mas eles iluminaram todos os cantos e não encontraram nada. O navio estava deserto. Mas o medo era um animal que espreita a presa. Ele sente o cheiro da covardia. Um a um, eles começaram a ser caçados. Morriam sem conseguir gritar uma palavra, nem pedir socorro. Quando os outros marinheiros que ainda estavam vivos perceberam o que estava acontecendo, correram para fora para avisar o capitão e os outros do Beleza do Mar. O capitão viu os últimos marinheiros serem capturados por mãos invisíveis e serem jogados ao mar já sem vida. Ele rapidamente levantou a embarcação. E foi nesse momento que tudo o que eles imaginavam que pudesse ter ali aconteceu simultaneamente. Um redemoinho se formou embaixo do navio, o querendo puxar para baixo, mas ele ainda era muito pequeno. Aumentava de tamanho lentamente. O céu ficou todo tomado de nuvens e caiu uma forte tempestade. Os marinheiros estavam desesperados. Queriam ir embora dali o mais rápido possível. Mas a criatura havia subido a bordo. Mesmo com o mar revolto, a criatura subiu e começou a estrangular e matar um a um. O capitão fora feito prisioneiro e obrigado a escrever uma carta. Assim que ele terminasse o relato, a garrafa seria jogada ao mar. A criatura agia assim com todos os capitães dos navios. Era o seu jeito de operar o mal. Assim que o capitão terminou a última linha e lançou a garrafa ao mar, um forte clarão foi ouvido no céu e uma forte neblina desceu, escondendo o resto do navio que afundava, sendo puxado por um forte redemoinho. Parecia estar embarcando para uma nova dimensão. O jovem na praia admirou a criatividade de quem escreveu a história. Recolocou a carta na garrafa e a devolveu ao mar, sabendo que é de lá que ela pertence. Nesse mesmo dia, em um horário pouco mais à frente, um homem pescava quase do outro lado do mundo. Junto com os milhares de peixes que vieram na sua rede, uma garrafa velha estava lá junto. Ele, analfabeto, a pegou e colocou junto com uma coleção de outras garrafas com cartas dentro. Sem saber o seu significado, o homem poderia estar com um segredo que desvendaria de uma vez por todas o mistério do Triângulo das Bermudas. Estava acabado, destruído. Boiava em cima de um pedaço de madeira. O sol tinha castigado o dia inteiro. A noite castigou com frio. O dia castigou com sol. Está agora estirado. Ele não pode beber a água do mar. Está desidratado, com algumas bolhas de queimadura na pele.
O sol lhe tirou todas as energias que em algum momento daquele dia ele ainda guardava. Ao longe, ele viu uma tartaruga marinha enorme se aproximando. Achou que deveria ser uma miragem ou ilusão. Em cima, como que pegando uma carona, uma enorme lesma do mar. A tartaruga era imensa. Deveria ter mais de uma centena de anos, com certeza. Agora o homem estava se lembrando. Ele deveria ter atravessado a zona proibida, que o levava a um triângulo que não era para ninguém entrar. Seria essas as criaturas mitológicas que as pessoas sempre falavam? Estava em uma jangada pescando do outro lado da costa, no meio da tarde. Quando estava se preparando para zarpar de volta para a terra firme, a pescaria havia dado um ótimo resultado. No dia seguinte, poderia fazer um bom troco vendendo no mercado. Estava precisando alimentar a família e pagar algumas dívidas. Aquela pescaria foi muito bem-vinda. Acontece que bem longe, algo parecia ter acontecido na área proibida. Uma enorme movimentação de água. Uma maré muito acima do normal. Ondas com muitas dezenas de metros se aproximavam do pobre homem e da sua humilde jangada. Ele se ajoelhou e rezou. Era a única coisa que estava na sua alçada a fazer ali. Torcer, rezar, para sua jangada resistir. Mas ela não resistiu. Logo no primeiro impacto, ele foi jogado longe, para o alto, caindo como em um mergulho de águas profundas. O mastro da jangada, destruído. A vela, destruída. Só tinha restado um pedaço de madeira, aonde ele tinha emergido e se agarrado. Uma verdadeira tábua da salvação. Se ele conseguisse sair vivo, teria que fazer uma grande oferenda à sua mãe protetora. Nos dias difíceis de hoje em dia, qualquer bênção é bem-vinda. O mal está sempre à espreita. A tartaruga se aproximou dele. A enorme lesma se movimentou e parece ter falado pausadamente algumas palavras com ele. Nos acompanhe. Acho que você não tem muita escolha. Segure aqui nesses suportes, no casco da tartaruga. Sem outras opções, o homem obedeceu. A tartaruga, sem nenhum aviso prévio, desceu em disparada para o fundo do oceano. O homem viu um cenário estranho. Ele olhava para o fundo do mar e viu uma quantidade absurda de navios e aviões caídos, pequenos barcos e uma quantidade inacreditável de ossos. Todas essas pessoas mortas são oferendas que as pessoas prometem. Elas prometem mundos e fundos, mas quando chega a hora de pagar, se esquecem. Mas esse lugar faz a cobrança. Aqui existe um portal que transcende os conhecimentos humanos. Aqui, nada é realmente o que parece. Pode não ser o dia do marinheiro morrer, mas se for do capitão de pagar a sua dívida, eu só lamento. Chegando aonde não é para nenhum homem chegar, ele foi apresentado a uma divindade que estava sentado em um trono de ouro. O homem se ajoelhou, mas não havia necessidade de mais cerimônias. O caso estava praticamente encerrado. Aquele homem, a partir de hoje, seria reverenciado pelo mundo inteiro, cobrando as dívidas e punindo a quem, de certa forma, mereceu. A sua reza sincera fora trazida pela agitação das ondas do mar. Essas ondas que fizeram sua jangada quebrar foram produzidas quando um enorme navio veio naufragar.
Como ele era muito grande e poluiria o ambiente do fundo do mar, o mar se abriu para engolir aquela embarcação enorme. Quando ele se fechou, produziu um enorme terremoto que produziu um maremoto e o levou até aquela situação. A tartaruga nadou com ele de volta até a sua vila. Ele tinha agora uma aura diferente, irradiava um poder que era muito difícil de explicar. As pessoas caíam de joelhos. Por algum motivo, suas bolhas à insolação ficaram no passado. Ele renascia como um novo homem agora. Os mistérios do Triângulo das Bermudas vai muito além da nossa compreensão de mundo. Enquanto o homem estava sendo escolhido de fazer a justiça, cobrando e punindo a quem estava em pecado, por outro lado, o capitão do barco naufragado tinha se encontrado com um ser maligno de outra dimensão. Ele foi encarregado de trazer a discórdia e o caos para o mundo. Talvez exista uma civilização perdida em algum ponto daquele lugar misterioso. E ela age mudando e manipulando o mundo em que vivemos. Se fosse do seu interesse, a fome e as desgraças do mundo poderiam sumir em muito pouco tempo, ficando confinado a situações específicas. Mas talvez a humanidade cresça nessas horas. Quando a necessidade bate a porta, evoluímos, porque somos obrigados a evoluir. Agora, um ser de justiça e um outro de destruição estão soltos pelo mundo. Eles não se conhecem. Eles não sabem da existência do outro. Mas no fundo do coração de ambos, eles anseiam um duelo contra algo que eles não sabem. A justiça, nesse exato momento, está punindo uma pessoa por não ter pago uma promessa feita. Um raio que desceu do céu a seu comando queimou um lado do seu rosto. Isso por ele ser de uma misericórdia sem tamanho. A pessoa devedora se desculpou, caindo de joelhos e prometendo reverter os seus atos. O maligno agora estava arquitetando entre alguns governantes o caos que seria uma nova e enorme guerra, envolvendo as nações mais poderosas, levando em consideração que o vencedor levaria o planeta, dominaria todos os povos. Era uma grande questão a ser considerada. A enorme tartaruga nadava em um oceano imenso, observando todas as coisas estranhas que aconteciam naquele lugar, como uma testemunha que não vai precisar decidir nenhum lado. A lesma, se for colocada sozinha no mar, não vai durar muito tempo. Uma criatura ajudando a outra é o suficiente para que o mundo seja um lugar melhor. A luz e as trevas um dia vão se encontrar, vão duelar, e só assim saberemos qual será o destino da nossa existência.